Vai lá pra fora. É, porque senão vai sair o som, é. Vai. Quero aquela imagem ali de frente. Olha essa de lado. E claro, no YouTube, claro. A Manuel bota o nome do tamanho do trem. Do que ficou, o que ficou, como é? Nada, que vai tranquila, vai. A Alexandre já tá sabendo. Olá, seja você bem-vindo, bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do No Ar, o seu podcast. É um grande prazer estar te recebendo mais uma vez aqui, agora no nosso 16º episódio, para a gente ter uma conversa bem bacana nesta nossa edição de hoje. E você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia, a audiência de toda semana, cada semana que passa, a gente tem crescido em audiência, tem crescido no seu carinho e, claro, a gente fica muito feliz por ter aí a presença onde você estiver, seja no celular, no rádio, seja por meio da TV, enfim, nos diversos espaços onde você pode nos acompanhar, que eu vou repetir esses espaços para você sempre aqui para ficar sempre no seu consciente. Então, a gente está no ar por meio do canal 180 da Brisanet TV. Também nós estamos através da Canudos FM 106,7 pelo YouTube e no Spotify. Então o podcast é multiplataforma para você conferir. E comigo aqui do meu lado estou recebendo mais uma vez o meu querido amigo, companheiro de podcast, Carlos. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo bem, Manuel? É isso aí, é um prazer estar novamente aqui. Dessa vez vamos debater, dialogar um pouco sobre o filho ilustre de Quixeramobim com a convidada para lá de especial. É isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho sobre Antônio Conselheiro, com a temática O que ficou de Antônio Conselheiro no imaginário popular de Quixeramobim e o seu legado nas gerações. E para conversar com a gente sobre essa temática, Gorete Pimentel está conosco. Seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer estar te recebendo, tá, Gorete? Olá, Emanuel. Olá, Carlos. Prazer muito grande e alegria minha. Olá a todos que nos acompanham. É com muita satisfação que a gente vem aqui falar desse nosso grande conterrâneo e poder analisar o que ficou dessa história aqui em Quixeramobim, terra onde ele nasceu. Bom, então vamos começar, né, com as primeiras perguntas do nosso podcast. Então, Gorete, todo mundo praticamente lhe conhece porque você tem uma atuação bastante bacana dentro da educação. Então, você é professora atualmente, também é gestora de um espaço escolar da Escola Humberto Bezerra. E aí, perguntando inicialmente, a Gorete pela Gorete agora, né? Como é que a Gorete se identifica além de professora, além também de coordenadora de uma escola? Então, na verdade eu amo, né, ser chamada de professora, é o que eu acredito que a minha essência é essa missão de educar, é o que me mais caracteriza, mas eu também fico muito feliz de ser intitulada pesquisadora. Eu tenho 96 aqui, já tenho uma estrada, né? E a gente vive pesquisando e é meio que tudo que passa pela gente fica, porque o olhar do pesquisador é um olhar muito curioso de investigação e é uma busca incessante pelo conhecimento. Isso nos torna muito sedentos de saber e isso dá muito sentido à minha vida. Eu também gosto de passear pela poesia, tenho minhas produções nas redes sociais, principalmente, com um livrinho ali lançado sobre Belchior, poemas e canções, com meu grande amigo Carlos Alberto Carneiro. E eu sou mãe, né? Na verdade, em primeiro lugar, eu sou mãe dos meus 3 queridos que moram hoje longe, mas que se fazem muito perto sempre. Então, essa sou eu. E eu, de tudo, sempre que alguém fala professora Gorete, eu me emociono, porque realmente eu nasci para ensinar. E nesse ensinar, a gente aprende muito. E sempre. Gorete, você produziu, agora dentro da sua fala, que você já nos traz, um trabalho, né?
desde o ano de 1996 publicado, está intitulado como O que ficou de Antônio Conselheiro no imaginário popular de Quixeramobim. E aí, eu gostaria já de começar perguntando quais foram os desafios de ter realizado esse trabalho de pesquisa. O que é que você encontrou aí que foi mais desafiante para você? Então, primeiro a resistência que eu encontrei ao tema. Vocês imaginam há quase 30 anos passados? Se hoje ainda se percebe alguma, naquela época me perguntavam muito, como que você, uma menina tão inteligente, vai escrever um tema desse? É porque tem que ser isso e não outro. Então eu encontrei muita resistência. Foi bem difícil ter essa adesão dos meus convidados, né, para serem ouvidos, os meus entrevistados. Naquele tempo também era tudo muito manual, a tecnologia, nossa, anos-luz. Então foram 2 anos. Eu tinha muita preocupação de registrar as falas, de transcrever com fidelidade. E o desafio foi esse mesmo. Eu não tive investimento nenhum financeiro na pesquisa, então eu fui fazendo com as condições que eu tinha do jeito melhor possível na época. E hoje, atualizando o trabalho, eu me deparo com outro mundo. Então, a minha geração ela é muito feliz, porque a gente pôde passar por tanta coisa e está passando, né? E essa transição é muito bacana. Hoje eu me sinto desafiada e de repente, eu crio um documento e, em pouco tempo, tudo aquilo que eu vivi para coletar hoje facilmente, eu já estou começando a pesquisa, já tenho dados e é muito bacana, é muito privilégio para mim viver esse novo tempo e poder fazer toda essa revisão histórica da figura de Antônio Conselheiro. E dentro da pesquisa, o que é que você conseguiu descobrir que ficou naquela época de imaginário na população de Quixeramobim sobre Antônio Conselheiro? Olha como essa pergunta já vai direto, e eu ainda vou falar do processo, né? Mas é bacana porque o que é que fica mesmo, né? A pergunta ela é muito direta. O que ficou no imaginário popular de Quixeramobim, de Antônio Conselheiro e Canudos? Então, para eu poder saber o que ficou, eu fui delimitar o meu público-alvo e eu fui procurar pessoas que de alguma forma pudessem estar relacionados a essa história de um passado um tanto distante. Eu, numa simpatia muito grande por história oral, eu também tive essa dificuldade, porque quando é uma história onde muita gente que viveu ainda está viva para contar, né, Carlos, se torna Facilita, bem mais... né? Mas eu compreendo bem o que a Gorete está falando, porque nesse ramo da pesquisa, a oralidade, ela é fundamental. Só que a gente tem que ver muito a questão do espaço temporal. Então, a Guerra de Canudos aconteceu em 1897, o estopim final, e a Gorete vai fazer esse trabalho em 96. Então, aí já tem um espaço temporal de quase 100 anos. Sim. Então, para encontrar pessoas que relatem essa experiência, né? Essa experiência, então, é muito difícil, até porque as pessoas dessa época, eles não têm muito domínio da oralidade, desculpa. E também eles não são muito acessíveis, são tímidos, às vezes não querem falar, às vezes, por um motivo ou outro, se recusam a prestar aquela entrevista, entendeu? Então, essa parte que agora a gente está falando aí é de fundamental importância, você saber chegar no entrevistado. E aí eu fui pensar que grupos eu iria contemplar. Aí eu fui pensando na história de Antônio Conselheiro e definindo. Eu tinha certeza que eu queria entrevistar escola, para ver como o tema vinha sendo trabalhado, porque eu sabia que essa história eu ia chegar nela numa segunda ou terceira geração através de família, né? Se alguém da família havia contado, como que o tema havia sendo trabalhado na escola, como que a imprensa, eu trabalhei por vários segmentos, como que a imprensa atual, da época, pensava. Eu fui para a área militar, eu também pude passear um pouco aí, entrevistei um sargento reformado na época, a polícia. Eu também trabalhei a parte política da época, né? Vereadores, secretários municipais e a igreja. Como que a igreja podia vir. Então, foram mais ou menos esse perfil. Por curiosidade,
Tem uma rua aqui chamada Antônio Conselheiro, eu também escolhi os moradores dessa rua para ver se tinham algum conhecimento. Então, eu percorri e fui fazendo essa trajetória e escolhi um público-alvo de 100. Muita gente recusou, depois eu fiquei em 70% e eu ainda tive 27% de recusa, de pessoas que resistiam. Muitas vezes porque me diziam que não interessava ou que não sabiam falar dessa temática. Mas eu ainda consigo ouvir todos esses representantes, além, é claro, e eu não posso deixar de falar que aí eu faço um capítulo todo especial para isso, dos movimentos sociais, dos sindicatos, e aí de 2 assentamentos locais, né, onde eu pude conhecer muita gente bacana. Fui lá, conhecer os assentamentos, e de tudo que eu escolhia, por exemplo, da igreja, pegava da igreja alguns movimentos mais progressistas, porque eu sabia que não era uma visão una, e alguns movimentos mais tradicionais. Eu tive respostas bem diferentes e eu acabei abrindo 7 capítulos para poder falar dessa história, né? E aí o que ficou dela? Ficaram 100 páginas e 100 e poucas páginas produzidas que retratam, assim, nesses 7 capítulos que eu abro, um pouco dessa história que eu falo da memória, né, do que ficou, falo do silêncio, dessa tentativa de apagamento dessa história na água, no fogo, no esquecimento, né? Considerando que quando a gente fala da memória, a memória é carregada de lembrança, de esquecimento, e a memória é carregada também da ideologia dominante que se repassa. E aí, quando eu chego no universo escola, eu também escuto diversos segmentos. E aí a gente se dá conta, na época, e que hoje não é tão diferente assim, de um livro didático que tem 1 ou 2 parágrafos apenas, de uma história contada de forma distorcida, de forma agressiva, porque é comum na historiografia oficial, contada pela classe dominante, essa intenção de reduzir, de apagar da história os movimentos de luta, os movimentos sociais. Então, é muito conveniente para a ideologia dominante nos apresentar Antônio Conselheiro como um louco, como um bandido, sendo acusado, né, na hora que começa a incomodar muito ali, sendo acusado de assassinar a mãe e a esposa. É muito conveniente que... E aí eu escuto uma pessoa, um repórter importante na época, me dizer, tipo assim, na entrevista, eu nunca imaginei que, abre aspas, um chifre pudesse mudar tanta vida de um homem, fecha aspas. Então, de tudo que foi construído nessa história, para a história dominante, para as pessoas naquela época, né? Isso era o que chamava mais atenção. E as pessoas me perguntavam, como que você escolhe contar uma história dessa? Porque muito do que ficou, chegou... E quando chegou, porque das pessoas que eu ouvi, me chama muita atenção, somente 10 pessoas entrevistadas, elas ouviram falar dessa história na escola. Só 10. E de uma forma bem distorcida, bem completa, na escola de ensino fundamental. Na faculdade, só 2 pessoas. E os demais ouviram ou nos movimentos sociais, já adultos ou assentados, ou pessoas que por curiosidade buscaram. Também ouvi como espaço nas comunidades eclesiais de base, o pessoal dos movimentos mais progressistas da igreja, também são pessoas que deram uma contribuição muito grande no trabalho, inclusive, na época, o padre Bonifácio. Tive a oportunidade de entrevistar muita gente que já se foi, em honra deles, né? Eu quero aqui louvar a contribuição que eu tive, por exemplo, do senhor Acrísio Mendes Pereira, que muito contribuiu dentro dessa história contada por quem viveu essa história. Eu trago o seu Acrísio para me contar, por exemplo, que o pai dele abrigou aqui um canadense que vinha da guerra com braços
decepados e com problemas pulmonares, né? Veio o fugitivo da guerra, veio se abrigar na casa do pai dele. Então, assim, esse foi o depoimento mais vivo que eu tive de história ali vivida. Seu Acrísio, ele detalhou muito essa história e foi muito bom poder escutar essa geração mais idosa, porque as pessoas, quanto mais vivem, né, dentro da história oral, mais experiência tem para contar. E muitas vezes essa história e essas pessoas que são um patrimônio vivo, elas se vão sem que nada fique registrado, sem que nada fique contado. Então a história oral, ela tem esse poder de dar vida, de dar voz ao passado, através das lembranças das pessoas. Então foi assim que a gente foi trazendo à tona essa história. Ô, Gorete, você falou que você está fazendo uma revisão bibliográfica do seu trabalho, tá certo? Essa revisão, ela vai fazer um diálogo com o teu trabalho e vai ter modificação. Claro que toda revisão tem uma modificação, mas uma modificação brusca, tipo, teve um determinado entrevistado que me falou algo que seria dessa maneira, mas hoje, com a tecnologia, com o avanço das informações, o fato ocorreu de outra forma totalmente. Vai ter essa modificação ou você vai tentar fazer uma junção das duas falas? Pois então, a proposta é muito meio louca, assim, porque primeiro eu identifico as pessoas que foram entrevistadas e que continuam vivas e que continuam aí, né? Para poder, já nesse trabalho eu faço uma comparação. Quando eu pergunto o que você primeiro ouviu sobre Antônio Conselheiro e qual a sua visão hoje, eu já faço esse passeio pela história. E eu abro um capítulo, inclusive, para falar nisso, nessa mudança de pensamento, de revisão histórica, que alguém ouviu falar lá no fundamental e que chega na faculdade e tem outra visão. Eu já faço nesse trabalho. E esse é muito mais desafiante, porque eu pretendo considerar esse mesmo público que está aqui, ter a alegria e a honra de ter muitos aí construindo essa história e hoje dentro do movimento mesmo, né? Eu também retrato aqui o pessoal lá do movimento Antônio Conselheiro. Nós precisamos lembrar dessa geração que começou esse trabalho. Eu trago aqui o Marco Simão com toda aquela galera, aquela juventude na época, trabalhando. E eu pretendo juntar esse público e poder ouvir de novo. Eu já comecei a ouvir alguns e eu trago fatos novos também. Eu estabeleço um link entre esse passado e essa visão atual, porque eu quero investigar o impacto desse trabalho que vem sendo feito, tanto nas escolas. Eu tive a oportunidade de receber de uma educadora algumas mostras, seja em desenho, seja em depoimento, dessa história contada por crianças, ilustrada por crianças. Então, com certeza, a gente vai ter muito mais elementos para refletir, mas a gente também vai poder falar do quanto ainda essa história precisa ser revisada e do quanto ainda ela precisa ressurgir das cinzas em que ela foi colocada. Deixa eu fazer uma pergunta. Como que você avalia o estudo do conselheiro hoje na rede pública municipal? Na rede pública municipal, a gente já percebe, e a gente é muito procurado durante o ano todo, embora a gente saiba que ainda não é o suficiente, mas eu já vejo com muitos bons olhos quando eu percebo que em algumas realidades, nós fomos convidados já várias vezes para estar debatendo esse tema fora do março, né? A história, ela não pode, nenhuma data, ela ser resumida a uma data. E também, assim, não adianta a gente pensar e falar e reverenciar Antônio Conselheiro sem fazer isso, com o que ficou de Antônio Conselheiro na luta atual. Então, é muito complicado eu querer homenagear quem se foi e a repetir a história com quem ficou. Porque cada
movimento desse de luta social, e eles dizem isso muito aqui, eles se inspiram na história de Antônio Conselheiro, porque enquanto muita gente fala do beato, do messianismo, eu estou naquela corrente que, como Edmundo Muniz, eu defendo que era a luta ali por condições melhores de vida, de existência, de luta pela terra, de justiça social, né, que é o grande tema também desse ano. A cada ano a gente vê uma programação aí muito, muito rica. Só na escola onde eu trabalho, nós estamos com 3 eventos. Então, a gente não vive só de evento, mas o evento, muitas vezes, ele é o pontapé para você fazer um trabalho mais sistemático. E eu penso que com a casa Antônio Conselheiro, aqui agora, né, do jeito que ela está funcionando, ela também vem reavivando essa história, para que ela não seja só um momento pontual, porque não dá para você conhecer a história só no mês de março, no mês de outubro, ou só indo uma vez no ano, por ano ali a Canudos, como a gente sempre vai, né? Então, assim, já há uma diferença, mas há muito. Em termos de livro didático, Carlos, mudou muito pouco do que é trabalhado. Embora nós tenhamos aí uma bibliografia muito mais vasta e que vem fazendo uma releitura desse passado, a gente percebe que no dia a dia da escola, lá na escola onde eu trabalho, por exemplo, desde 2016, nós estudamos a história de Antônio Conselheiro em alguns componentes eletivos, que são aqueles que o aluno escolhe cursar. Então, nós temos, mas não é nada fácil também. Para buscar adesão é preciso, assim, muitas vezes as pessoas, elas não valorizam. É mais fácil valorizar heróis distantes do que pessoas que passaram por aqui e que têm uma história que foi muito mal contada. Pronto. Pode falar. Tem 2 pesquisadores, aí se você não tomar a frente, você vai ficar sem falar. Não se preocupe, porque nós estamos aqui para isso. Gorete, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora você chegou num ponto bem bacana da situação. Adesão. Então você acredita assim, que talvez por a história ter sido mal contada, acaba que o aluno ele já meio que criou aquela rejeição em ouvir várias vezes essa mesma história. A gente também vejo muito essa dificuldade na escola, principalmente onde eu passo, é que o aluno ele começa no Fundamental 2 no 6º, estudando sobre Conselheiro, e aí vai 6º, 7º, 8º, 9º. Quando ele chega no 9º, ele já chega meio que, eu não vou dizer saturado, mas ele já chega um pouco afobado, propriamente dito, pela história não se modificar. Ou talvez por a gente não ter uma forma diferente de repassar essa história. Ser sempre aquela mesma trajetória. E aí, a pergunta que eu faço é em cima desse contexto. Como fazer para atrair esse aluno e como fazer para modificar essa história, que não é fácil fazer essa modificação, mas como que a gente pode fazer para atrair e modificar a história ao mesmo tempo? Pois então, didaticamente falando, né, uma forma de atrair as pessoas. Eu gosto muito do Celso Vasconcelos, quando afirma que o nosso grande desafio de professor não é ensinar, é provocar no outro a vontade de aprender. E eu acredito muito que a forma como a gente fala, como a gente apresenta, pode ter esse poder de provocar, sim. O uso de metodologias ativas é muito importante. A pedagogia de projetos, onde a gente começa provocando essa curiosidade, tipo assim, o que é que eu já sei, o que é que eu ainda quero saber, também é muito importante. Essa construção coletiva junto com o estudante. Eu, cada vez que vou participar, eu estou com quantos anos? Mais de 20 apresentando, eu nunca consigo usar o mesmo material, contar do mesmo jeito. Esse ano eu fui desafiada a fazer a formação docente agora. Então, assim, eu lembro que era no dia seguinte ao meu aniversário. E eu passei o meu aniversário inteiro trabalhando porque eu tinha que fazer uma imersão, porque eu tinha a obrigação de falar diferente, de apresentar diferente. Eu
produzir biografia em versos, eu fui falar do Antônio antes de conselheiro, eu fui criar. Eu penso que a criatividade, a forma como a gente se propõe a contar essa história, e ela é uma história em construção, porque tem muitas lacunas nela, tem muita coisa que nunca foi contada. Eu gosto também muito de percorrer, tem o livro da Valnice Nogueira Galvão, No Calor da Hora, que quem quiser conhecer a história a fundo, ela traz ali, considerando que o jornal grande meio de comunicação de massa da época, e ela reúne ali tudo que foi colocado sobre Antônio Conselheiro e a guerra nos jornais, e ela traz também as cartas dos correspondentes de guerra. E são quase ou mais de 400 páginas. Então, assim, é uma história que você não termina de contar. Eu acho que você vai dando o olhar que você quer para o público que você tem e vai adequando. Os meninos gostam muito de história de guerra. E eu perguntava para os professores, por que eles gostam tanto de guerra? Essa parte da guerra é a parte que eu tenho mais dificuldade, porque é uma crueza da luta. Um médico que foi para lá, para Canudos, voltou louco diante da crueza que foi aquela guerra. Uma guerra que começa com 100 soldados e que termina com aproximadamente 10 mil, porque se foi 4.500 e eles pediram um reforço de mais do que o dobro, os historiadores colocam a média de 10 mil pessoas. E é muito louco você pensar o que foi aquilo, o que significou. E os meninos gostam. Então, assim, eu penso que a forma da gente aproximar mais é fazer o link entre aquele passado, para a gente não ir para ele só por curiosidade, para fazer um link com o presente e poder ver como é que essa guerra se repete, porque essa guerra por luta, justiça social, ela não acabou. Ela não foi enterrada nem aguada, ela está aí acontecendo viva e latente. Eu penso que esse é um dos caminhos, mas a gente ainda tem que buscar muito mais, né? Para chegar a essa galera. Com certeza. Nós fizemos, Carlos, na trilha de Conselheiro, nós fizemos e saímos percorrendo os lugares onde ele viveu aqui, onde percorreu. Eu fiz agora, eu não sou de datas, mas para fazer esse trabalho agora, eu desenvolvi uma linha de tempo dele. E eu fui ano a ano, olha, quando ele tinha 3 anos, o que foi que aconteceu, foi assim, também ajuda as pessoas criaram uma intimidade maior com aquilo, né? Quanto tempo ficou na casa, quando foi ali para Tigre, assim que casou com 27 anos, exercer a docência, foi ser professor. Então, assim, eu penso que a gente tem o poder de juntos ir redescobrindo até essas formas de contar essa história. Existe a história mal contada que você relata e que, vez por outra, está no consciente de algumas pessoas. Então, eu gostaria que você aproveitasse o nosso espaço para justamente contar a história de Conselheiro que as pessoas precisam ouvir. Pronto, vamos contar um pouquinho, né, dessa história. Sim. Eu conto ela em versos. Eu para me aproximar mais do público, eu acabei fazendo e depois vou lançar. Mas agora eu não vou contar em versos, né? Mas eu acabo contando e juntando o que está lá na historiografia com os versos e usando essas diferentes linguagens, porque ainda dentro daquela história do que contar e como contar, ensinar hoje é também perceber que existem diferentes estilos de aprendizagem. E que tem aluno que vai aprender desenhando, tem aluno que vai aprender ouvindo e tem até aluno que vai aprender no meio do barulho. Verdade. Então, assim, como contar essa história, né? Primeiro, muitos livros, até bem pouco tempo, traziam a data do seu nascimento equivocada. Apresentavam a ele. Por exemplo, um dos livros que, para mim, é a maior referência, ele tem ainda uma data de nascimento errada. E isso na verdade, isso era comum na época num país que não guarda a sua história, num país que apaga, que queima, que rasga. E aí a gente tem aí esses dados hoje. O professor João Bosco Fernandes Mendes, primeiro presidente da academia da qual eu faço parte, da Aquiletras, ele contribuiu muito na pesquisa dele, lançou um livro na década de 80, onde ele vai lá, pega batistério, pega todos os documentos, comprovando a data de 1830, comprovando a data de
Ele nasceu em março, em maio, 2 meses e 9 dias, exatamente após o batizado na Igreja Matriz. A famosa história aí da Guidinha como madrinha, né? Dona Guidinha do Poço. Aí na história aí a Marica Lessa. E é muito interessante você passar por esses documentos, comprovando a data que o pai dele, que a mãe dele faleceu, que o pai dele... Todos esses documentos nós temos eles disponíveis, está lá no livro, eu coloco também no meu trabalho. Isso traz a história muito mais perto de nós, com mais segurança. E aí começou a ser feita essa revisão. Mas o que é mais importante nisso tudo, além de fatos, de datas... É como que vem essa história carregada de um menino que nasce aqui naquela casa, naquela época chamada Rua Santo Antônio, e que pouco tempo depois, a gente percebe ali 3 anos ali 2 meses tem um batizado na matriz, aí você vai construindo a história, você vai viajando por ela, né? Aí você percebe ali Antônio Conselheiro que fica órfão. Antes de ficar órfão, os pais dele, que não tinham casado, ele tinha apenas 4 anos de idade, os pais casam, em seguida a mãe morre. E aí você tem aquele menino pequenininho ali, o pai comerciante ali, funcionando um comércio. O pai dele também extremamente inteligente, negociava com os comerciantes na Paracati e tal. E aí você tem um pai tentando mandar aquele menino para o seminário. O pai, 2 anos depois, já casa. Aí você tem uma madrasta que não é boa, que é má, né? Tem ali a prova que ela é alguns chamam demente, alguns chamam de louca, maltratava. O pai tenta encaminhar o menino para o seminário, ele resiste. E aí depois você dá conta desse menino num banho de açude ali, um menino já estudando, um menino que foi educado por um amigo do pai, e que depois ele vai estudar numa escola do Manuel Ferreira Nobre, brilhante educador da época. E lá ele tem um colega, João Brígido, famoso jornalista, que depois escreve sobre ele, político, e que conta da história desse banho no Rio, que quase morre afogado por causa de um colega Cândido. Então você vai entrando nessa história para poder ir conhecendo o que foi que aconteceu na vida desse menino, que fez com que ele se tornasse um líder do maior movimento camponês existente no Brasil. O que pode ter acontecido? Até então você tem um menino comum. E aí eu falo um verso que fala desse menino comum para um homem extraordinário. Né? O que é que foi acontecendo na personalidade? Eu só vejo um menino órfão sendo maltratado, e que vai estudar, e que você tem notícia dele lá brilhando lá como um aluno de ótimas notas, um menino inteligente, um bom moço, né? Gustavo Barroso coloca isso bem interessante, essa descrição do Antônio Conselheiro como um moço bem visto socialmente. Por outro lado, você tem um menino que aos 3 anos de idade vive num contexto de guerra de famílias, onde era costume, né? A guerra das famílias, Araújos e Maciéis. Muitos historiadores analisam que isso não chegou a causar nenhum impacto na vida dele, embora tenha sido uma das guerras mais violentas. Ele era ainda muito novo, não acompanhou. Então você tem uma série e é bacana, né, ir pesquisando isso. Aí você tem um menino que cresce e que com 25 anos perde o pai. O pai faleceu. 1 ano depois, a madrasta também faleceu, isso tudo lá nos documentos, comprovado. 2 anos depois, ou menos de 2 anos, o pai casa novamente. E você tem ali ele, depois a madrasta morre também, e ele herda as dívidas do pai, tem que negociar, chega a hipotecar aqui a casa e vai cuidar das irmãs. E aí se fala que ele só consegue pensar nele depois que deixa as irmãs encaminhadas, que naquele tempo era casar, né? E entregar ali. E você chegou aos 27 anos desse menino, que já é um rapaz e que se apaixona pela Brasilina. Aí vem o casamento, aí vem a decepção amorosa. Mas assim que ele casa, ele vai bem aqui para a Fazenda Tigre,
E lá, eu gosto dessa parte que ele vai ser o Antônio professor, né? E aí essa história continua contando o Antônio professor. Aí o Antônio que começa... Se ele lá abre uma escola primária, vai ensinar, construir uma escola, pouco tempo depois ele começa a percorrer. O Antônio que não para, o Antônio que vai, advogado, né? Ali, Rábula, como chamavam na época, né? Oi? Amansador de cavalos. Tudo, né? Amansador de cavalo, Rábula. E você tem aquele Antônio que retrata muito a história de muitos Antônios que saíam daqui para buscar a vida lá fora. Não encontravam condições dignas de sobrevivência. E que, para muitos historiadores da época, eles associavam isso a quem não gostava do trabalho. Porque era conveniente mostrar isso, né? E aí você tem toda a luta. Antônio, até 41 anos, ele ficava percorrendo, ele ia, depois voltou ali, passou algum tempo lá em Paus Branco, porque tinha uma irmã dele que morava lá, já casada, ele passou também uns 2 anos. E aí você percebe, depois o Antônio com 41 anos, ele quando vai embora daqui, exatamente com 41 anos, nesse vem e vai, ele vai, e aí a gente vê um novo Antônio nascendo. E muitos historiadores atribuem isso ao contato dele com o padre Ibiapina, que tinha sido juiz aqui quando ele era criança, que tinha defendido a família dos Araújos, que era uma família mais poderosa. E lá em Pernambuco, os dois se encontram. E o padre Ibiapina, ele, que era juiz e passou a ser padre, ele tinha um projeto muito inspirador, que muito parecido com que... Né? Com que a gente vê aí. Há um historiador que diz assim, como João Batista foi o precursor de Jesus Cristo, é como se o Ibiapina fosse o precursor aí do Antônio, né? Do Antônio Conselheiro, porque o Ibiapina também ele vivia construindo, ele vivia reformando, e ele é um grande pregador. Vivia muito ao lado dos pobres, fazia toda as questões sociais da época, né? E aí Antônio Conselheiro segue, e com 44 anos você vê na figura do Antônio Conselheiro, na maioria das biografias, né, das fontes, você vê despertar ali um novo homem. Aí nasce realmente o conselheiro que, para onde vai, arrasta multidões. Gorete, você falou do Antônio antes do conselheiro. E aí a gente fez essa viagem maravilhosa numa linha de tempo aí bem bacana. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho essa parte da nossa história ainda precisa ser mais fortificada. Quixeramobim, ele não conhece pouco o Antônio de Quixeramobim? A gente não conhece mais o Antônio Conselheiro do que mesmo o Antônio de Quixeramobim? O Antônio Maciel? Com certeza. E o que deveria ser feito para que a gente pudesse... Eu sei que os autores da época, vários escritores renomados escreveram sobre o conselheiro, e eu não sei se não surgiu o interesse da pesquisa em Quixeramobim para a gente conhecer um pouco mais sobre ele, ou se o intuito mesmo era retratar a guerra, né? Retratar o movimento que ele fez fora de Canudos. Nós quixeramobinenses, a gente vai ter contato com o conselheiro muito tarde, relacionado a outros lugares. Tem uma novela chamada Selva de Pedra, se você assistir ela, foi passada no ano de 1991 e já fala do conselheiro na novela. E a cidade do conselheiro em si vem ter conhecimento em 96, 97, 95, com os movimentos aí do Antônio Conselheiro, né? Então, assim, o que você acha que deve ser feito para que a gente possa... Eu não vou falar reescrever, né? Acho que o termo não seria esse. Mas meio que reajustar esse conselheiro de Quixeramobim. A gente também tem um conselheiro para falar. Porque o que eu percebo muito, principalmente, quando chega alguém de fora que vai tratar do conselheiro, o próprio aluno que já meio que está... não vou dizer cansado da história da guerra, mas que ele quer um fato novo, que pergunta, quem era a mãe do conselheiro? Onde que esse povo vive? Como que eu vou...
a gente não retrata isso, né? A gente foca muito na via paterna, a gente foca muito no conselheiro, mas tem alguns fatos que fogem dos contextos da história do conselheiro. E você, como uma pesquisadora, uma das grandes que escreveram sobre o conselheiro, como que você enxerga essa parte? O que deve ser feito para a gente poder reescrever não, mas Contar. ajustar. Vamos ajustar, né? Esse Antônio do Quixeramobim, porque o conselheiro a gente já tem, agora o Antônio do Quixeramobim. Pois é, esse Antônio de Quixeramobim foi tão pouco contado que ele quase não existe, você não percebe muita coisa. Eu fui pesquisar, eu digo, o que eu vou contar? Eu vou falar de Antônio antes de ser conselheiro, porque eu também me indignava muito com isso. E eu comecei a juntar esses pedacinhos de história, há muito vazio nessa história, mas o que mais me incomoda não é nem tanto isso. É nem a história vivida que consagrou esse homem a gente sabe contar. Porque não importava que fosse contada, porque lá que ele se fez, mas isso não seria tão relevante se a gente soubesse contar. A coisa que eu sempre fico sonhando aqui, da gente poder desenvolver um projeto de alunos jovens bolsistas que estudasse e pudesse contar essa história para quem chega. Porque Eu acredito... é uma proposta que eu tenho para apresentar, inclusive para a Câmara Municipal, para a Secretaria. Sempre digo que vou oficializar, estou falando aqui hoje pela primeira vez, mas é muito bacana você ver. Você já pensou, você está lá, eu me lembro, fazendo aqui eu me lembro na década de 90, o pessoal da Universidade de Bahia, aqui estava acontecendo, na época que eu estava fazendo aqui, estava acontecendo aqui uma Romaria da Terra para comemorar 100 anos de Canudos. Fundação de Canudos, 1893, 1993. Bem pouquinho antes de eu fazer esse trabalho, estava pesquisando, estava começando a despontar. Talvez até essa Romaria tenha me... E chegou uma equipe aqui da Universidade da Bahia para entrevistar. E quando eu estava fazendo a minha entrevista, uma pessoa, na época, secretária, uma pessoa aqui de Xerambim, muito renomada, como diziam de primeiro, ela me dizia assim, eu não entendo como é que ainda existe essa casa onde esse homem nasceu, essa casa está se acabando. Por que não derrubam essa casa e fazem alguma coisa, uma casa no centro da cidade? Eu tenho até vergonha quando eu passo ali em frente, está aqui escrito. E aí eu preservo a identidade das pessoas, coloco siglas, alguma coisa, e aí essa pessoa dizia... Pois bem, aí quando chegou, ela conta, né? Eu pergunto se ela foi mudando a versão dela, né? E ela conta, quando chegou esse pessoal da universidade, do lugar da gente dizer alguma coisa, eles que nos ensinavam. Era uma reverência tão grande com a casa, era uma emoção tão grande. E ela, como estava em cargo público acompanhando, ela disse, gente, eu senti tanta vergonha, como é que eu, morando aqui, não tinha essa sensibilidade histórica, né, querendo derrubar a casa, e eles ali na maior reverência, e eles contando essa história, e eles ensinando sobre o nosso conterrâneo. Então, assim, essa sensação de que há um vazio, há um abandono dessa história, há um esquecimento, ela é muito presente, embora tudo tenha sido feito. De uns tempos para cá, não há dúvida de que muita coisa vem sendo feita, mas ainda há um débito imensurável sobre essa questão. É preciso muito mais, desenvolver um projeto onde as pessoas pudessem estudar. Nossos jovens, eles são muito pragmáticos. Muitas vezes eles estudam para a prova, para a nota. Então, assim, essa coisa de você ter uma bolsa de estudo para pesquisar, para você formar jovens pesquisadores e eles poderem estar contando essa história é muito interessante. Então, seria um projeto que eu acredito que daria certo, que provocaria isso, porque nós temos no município, nós temos no estado alguns trabalhos mais sistemáticos de estudo temos, mas a forma como a gente produz essa história, ela esvazia até o conteúdo que vai ser trabalhado, a forma. Preciso buscar novas formas. Então, quando a gente, por exemplo, desenvolveu um projeto aqui, os meninos foram desenvolvendo, já usando a tecnologia, né, para falar da filha de Antônio Conselheiro,
a QR Code, né? Colocava ali a imagem. Então, tudo isso, você junta o que aconteceu com essa nova tecnologia, com essa nova forma de contar a história. Eu penso, eu acredito, eu luto e eu ainda vou ver isso acontecendo. Porque muita coisa já mudou e muita coisa ainda vai mudar. E seria muito importante que a nossa cidade pudesse ter um grupo de pesquisadores. Pesquisar, eu já estou nesse ramo, já está com 13 para 14 anos. Pesquisar, você está mais tempo do que eu e sabe do que eu vou falar agora. Pesquisar em grupo é muito bom, porque você vai trocando informações. Eu encontro um documento, você encontra outro e a gente vai trocando as informações. Você tem um entrevistado, eu já tenho um outro. E aí aquelas informações a gente vai só comparando e escrevendo da melhor maneira. Quando você pesquisa só, o que é que acontece? Acontece que você passa 2, 3 anos à busca de um único documento. Se você não encontrar, você não consegue engatilhar. Então, assim, o nosso município eu vejo que ainda peca muito, porque não tem, assim... Tem até pesquisadores, às vezes a gente nem conhece, mas tem pessoas que pesquisam. Mas não tem um grupo formado. Eu tinha muito interesse, eu estou até te falando agora, Gorete, que já fica também, que a gente pudesse formar um grupo. Vamos desenvolver... Eu faço parte de 2 grupos de pesquisadores, eu faço parte do Norte, do grupo DOC, que é Norte-Nordeste, onde tem pesquisadores do Ceará. Aqui do Sertão Central eu acredito que só sou eu. Tinha um de Mombaça, mas eu acho que ele não está mais no grupo. E faço parte também de um grupo que é os Carcarás. Então, família Carcará. Então, são pesquisadores que a gente não pesquisa só família, a gente pesquisa a história como um todo. Então, assim, às vezes a gente encontra uma pessoa aqui, para ter uma ideia, o filho do conselheiro, a gente tinha aquela dúvida. Mas o conselheiro teve um filho, fala no livro tal, que ele teve 2 filhos e tal. E aí a gente conseguiu localizar esse documento em Santa Quitéria. Então hoje a gente sabe a data que o filho nasceu, o nome do filho, onde que ele nasceu. Filho da Joana, não, imaginária, ou da Brasilina? Filho da Brasilina. Ele teve 2 com a Brasilina. Isso. E um com a Joana, imaginária. A gente encontrou só um da Brasilina e o da Joana ficou Joaquim Aprígio. O Joaquim Aprígio, na verdade, ele ficou como oral, né? Porque o documento que a gente encontrou não tem o nome do conselheiro como pai. Então ficou como filho agregado. Mesmo que tenha sido filho, é como se ele não tivesse assumido, vamos falar assim, né? Mas, enfim, esses grupos, eles são muito importantes. Porque quando você pega pesquisadores, por mais que o cara esteja começando, todo pesquisador tem sim sua parcela de contribuição. E tem algo para entregar. Então, seria importante que a gente pudesse ver isso. A pesquisa, ela parte sempre do início. Mas isso não quer dizer que ela não possa dar a volta e chegar aqui de novo. Porque às vezes eu vou ler um documento e passo por aquele documento e não vejo aquela informação. E às vezes a Gorete vem atrás de mim e consegue visualizar. Por quê? Porque, vou citar aqui a Gorete, por exemplo. A Gorete pesquisou em 96. Tem muita coisa que a Gorete pesquisou que hoje a gente já encontra rapidamente. Né? E tem coisas que ela passou ou por não ter acesso àquele documento, ou por não conseguir chegar mais rápido naquele local, ela não conseguiu ter essa informação e hoje a gente consegue chegar tranquilo, entendeu? Então, assim, a história, eu acredito que ela não é uma história morta, ela é uma história que ela vai se modificando e cada dia mais ficando viva. E esses grupos de pesquisa seria muito interessante. Eu vou bolar um nome, vou convidar a Gorete. De repente a gente cria uma associação de pesquisadores de Quixeramobim, de repente a gente um núcleo de pesquisa associado a Aquiletras. E vamos fundar Então, assim, a gente pode aí trocar umas figuras, umas ideias, ver se... E para quem está conferindo o nosso podcast, que quiser participar, pode se agregando, aí, né? Entra em contato aí que a gente vai formar um grupo aí. Vamos procurar o Antônio Quixeramobim, né, Gorete? É isso. Gorete, deixa eu fazer outra pergunta aqui. O conselheiro, ele foi um líder que buscou por justiça social. E aí eu gostaria que você tentasse explicar para a nossa audiência quais foram as lutas que o conselheiro precisou promover para a garantia dessa justiça social. Então, a gente
pode... tem uma frase que eu começo aqui no início do trabalho, que a gente diz assim, são grandes homens porque lutaram, né? E fizeram e cumpriram, não algo imaginário e fictício, mas justo e necessário. Muitos teorizaram esse mundo mais justo, essa sociedade mais justa. E Antônio, ele muito mais do que teorizou, ele concretizou, ele mostrou para o mundo que era possível, sim, ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, onde as pessoas todas pudessem ter condições melhores de vida. E antes dele fazer isso, ele saiu pelo mundo, a idade... Eu costumo ver assim, de 41 para 44 uma transformação, e eu usaria ele com 44 anos. Vocês têm ali um homem que já atrai multidões, fazendas ficam debandadas por onde ele passa, ele sai ali construindo igrejas, cemitérios, ele sai ali pregando, ele acreditava muito no jejum, naquela mortificação, ele um leitor, ele um escritor, bem diferente daquele analfabeto, né, e daquele louco que foram estudar o cérebro lá para procurar algum traço de loucura, não encontraram. Porque ainda hoje parece louco um projeto em que você abre mão da sua vida pessoal e individual por um projeto coletivo. As pessoas olham e dizem, tu é louco para perder tempo com uma coisa dessa. Imagina ali naquela época você ver um homem conseguir reunir, pegando aqui entre o mínimo e o máximo, de 25 mil a 30 mil pessoas em torno de um projeto. Conseguir apoio financeiro, se não da monarquia dos antigos monarquistas, como diziam, mas de pessoas que acreditavam e eram simpatizantes também daquele projeto. E ele poder ali, passando por tudo que ele passou, porque primeiro há quem diga que ele era contra a República. Mas ele era contra todo e qualquer sistema, porque ele compreendia que nenhum deles estava dando a resposta que assegurasse nenhum progresso, nada que mudava, estava dando ali uma resposta que assegurasse uma vida melhor. Você vê ali naquele tempo pós-abolição, ele sendo seguido ali por mulheres, crianças, negros, pessoas excluídas da sociedade, historicamente excluídas, e que abandonavam tudo o trabalho e seguiam aquele homem pelo sertão afora. Você dá conta dele ali no sertão da Bahia, Itapicuru, queimando ali as editais de cobrança de impostos, revoltado com a situação de miséria que assolava. E para os historiadores que tentam atribuir um sistema e outro, que a gente tem, a minha concepção e de muitos outros historiadores que eu me inspiro, é que você tinha ali um homem conformado com a miséria, com a injustiça social, lutando e mostrando que era possível, sim, criar uma, como ele criou, lá em Belo Monte, Canudos. Esse lugar estrategicamente planejada, as casas desencontradas, já prevendo, né? Ele previa tudo ali, a dificuldade de acesso das forças. E aí você percebe ele sofrendo toda sorte de preconceito do poder público da igreja, a carta do arcebispo da Bahia pedindo, quando usaram da falsa acusação da morte, que ele é enviado para o Ceará e depois para Quixeramobim, a carta do arcebispo pede que mantenha esse homem preso porque ele está incomodando muito, está juntando muita gente, ele está mexendo com as ideias das pessoas, ele é um louco. Então você tem ali um projeto muito bem pensado e de muita coragem, porque você percebe na própria organização de Canudos, da maneira como eles levavam a vida, uma gestão democrática também. Antônio sozinho não faria aquilo. Ele formava grupos, e ele tinha grupos que comandavam ali, que respondiam por determinadas questões. Não era uma relação autoritária de uma pessoa que manda. É tanto que Antônio morre antes do fim da guerra, e a guerra fica ali um tempo mais, um mês e tanto. Depois da morte dele, vai até 5 de outubro, e a gente assiste aqui
o maior genocídio cometido na história brasileira. É um fato que ainda hoje mancha de sangue a nossa história. E aí, o que é que a gente pode pensar nesse legado? O legado da luta, o aprendizado da luta. Ele não atacou, ele foi atacado. Ele não se acovardou, ele enfrentou o ataque. E ali, sem arma nenhuma, cada debandada daquela que iam, eles aproveitavam a arma, ficava lá, e muitas vidas se foram, e foram coronéis, e as altas patentes. E chamou a atenção do mundo. E muito se noticiou, muito se brincou com isso também, está lá na Valnice, as pessoas usando isso como motivo de galhofa, né? De, menino, se aquieta ou vai morrer em Canudos. E tem o Euclides que vai com um olhar e que volta com outro. É muito bacana ver essa visão do Euclides, que volta lá como correspondente da guerra, vendo o sentido da luta. Sentido da luta pela vida, porque de que adianta viver sem viver, sem ter vida digna, viver na miséria, viver vendo negadas as condições de sobrevivência. E o sentido maior da luta, o padre José Bonifácio coloca muito na Voz da Margarida, uma que perdeu a vida lutando, era sobre o sentido da vida na luta. E aí ela coloca muito, que era melhor morrer assim do que morrer de fome, para denunciar toda a injustiça social que envolvia e ainda hoje envolve, né? E que o legado da resistência que inspira tantos movimentos sociais, eu diria. Carlos, a gente está chegando no momento final do nosso programa, a gente está só com 5 minutinhos, mas você pode fazer sua última pergunta. Vou fazer uma pergunta curta. Gorete, falou agora sobre o Euclides da Cunha, certo? Eu te faço uma pergunta. Você acha que se não existisse os Sertões, Conselheiro seria o que seria hoje? Pois é, eu trago a voz do João Bosco Fernandes Mendes, quando ele diz que a tinta que o Euclides gastou nos sertões, né? Escreveu muito mais essa história do que o sangue derramado. É uma coisa nesse sentido. Realmente, Euclides, com toda aquela visão muitas vezes questionada, ele nos dá essa história contada da maneira como se acreditava, com todo um preconceito tão comum na época que nem se percebia preconceito, e nos ajuda a chegar a essa história e que ele tem a oportunidade de recontá-la de alguma forma, né? Isso. Então, é muito interessante a gente perceber essa contribuição do Euclides, e eu acho mais interessante ainda perceber um Euclides antes, para o Euclides que volta lá daquele campo de batalha como correspondente de guerra, tentando fazer justiça a essa luta. E para além da obra de Euclides, a gente tem também algumas produções audiovisuais, inclusive. Existe um filme onde o saudoso José Wilk, né, faz o papel de Antônio Conselheiro. Do Antônio Olavo ali, né? Isso, e que a gente, né, já viu em diversos espaços, no cinema, nas salas de aula. O que é que ainda falta de produção para resgatar essa história de Antônio Conselheiro, que você, assim, imagina que é preciso ainda realizar? Falta muito. Falta a socialização desses saberes de uma forma mais sistemática. Falta a gente poder estar falando como a gente está falando aqui, e estudando e pesquisando, não só nessas épocas. Falta a gente poder contar essa história de tal forma que ela seja atrativa também para as pessoas. Falta a gente pegar o pessoal lá do assentamento que conta essa história hoje, com a vida deles vivendo. Falta a gente valorizar essas histórias dos Antônios que ficaram. E também falta a sociedade botar em prática, né, o legado. O legado que ele deixa, né? A gente também tem que botar em prática. Com certeza. Falta a gente ter essa consciência coletiva no mundo marcado pelo individualismo, pelo egoísmo, por valores capitalistas cada vez mais excludentes. Falta a gente perceber assim, como ser feliz numa sociedade que você anda bem aqui e depara com a fome e a miséria ali estampada ao teu lado. Como ser feliz numa desigualdade um abismo tão grande entre os que mais têm e os que nada têm. Então, assim, é muito fácil
a gente comemorar e homenagear. Eu escrevo um texto, eu escrevo um artigo, inclusive publicado aqui há alguns anos, que fala do Antônio que ficou e que nos diz que muitas vezes esse Antônio que morreu e que hoje a gente aplaude, a gente continua crucificando os que ainda resistem. Porque o legado dele é de resistência. Então, a luta ela se manifesta de variadas formas ainda hoje. E nós vivemos num país que não consegue assegurar nenhum progresso tecnológico, científico, conseguiu mudar esse abismo que existe ainda entre os que mais têm e os que nada têm. Então, você imaginar, por exemplo, quanto incomoda muita gente os programas sociais para tentar trabalhar a equidade. O quanto muitas vezes você percebe a resistência de uma classe para acolher a outra, essas formas tão gritantes de preconceito, e você vê um Antônio ali naquela época de uma mentalidade tão aberta e tão acolhedora, não como um homem perfeito. Aqui alguém coloca aqui ele como um santo, né? A pessoa santifica, mitifica, mas como uma pessoa muito especial, que veio ao mundo e que mostra de uma forma muito concreta um tipo de sociedade que algumas pessoas associam, biblicamente falando, ao comunismo primitivo. Aquela parte que diz que eles tinham tudo e dividiam tudo em comum. E você imaginar que em Canudos eles tinham até a moeda própria deles, né? Então chegou a uma evolução. Ai, por que não deu certo? Porque não foi permitido. O poder se armou até os dentes, o poder fez de tudo. E tentou afogar essa história lá em Canudos, tentou queimar toda a prova. E a gente pouca coisa tem, né? Mas eu acho muito interessante quando eu vou lá para os sindicatos. O Ednilson foi uma das pessoas que me ajudou muito, o Antonino, e as pessoas contam essa história de uma forma muito viva, como inspiradora desses movimentos. Eu acho que o grande legado é esse. Para encerrar aqui o nosso bate-papo, você deixar até também seu último recado para quem está nos acompanhando, eu gostaria que você falasse mais diretamente com as novas gerações, né? O que é que as novas gerações podem se inspirar em Antônio Conselheiro? Olha aí que pergunta, né? Eu não diria que há uma diferença de geração a geração em termos de inspiração, não. Porque se a gente for observar, essa questão da luta pela justiça social e pela vida digna, ela deve atravessar e impactar toda a geração. Eu acho que num mundo tão marcado dentro da nova geração do exibicionismo, num mundo tão marcado pela superficialidade não da nossa juventude, mas dos contravalores que se colocam para ela, a gente poder trabalhar a humanização, para mim a palavra mais forte, a humanização, no sentido da gente poder trabalhar aí a empatia, mas no sentido também da gente trabalhar as causas coletivas, o sentido da vida passando pela luta por um mundo melhor para todos e não apenas para alguns. Eu acredito que não existe educação boa que não possa semear esses valores. Não existe uma escola boa que não ensine as pessoas a serem boas umas com as outras. E lutar por vida melhor, não só para alguns, mas para todos. Eu não acredito numa escola e numa educação que prepare as pessoas para que a solidariedade vença a competição. Sabe? Para que a gente possa, na prática, inclusive numa cultura individualista de escola, a gente trocar o campeão por uma classe que ganha junto, que vence junto. A gente ensinar que o que sabe mais tem sim, e aprende muito mais ajudando o outro. Então, assim, são nessas coisas, muitas vezes que a gente considera pequenas, que a gente vai mudando posturas, vai mudando culturas. Então, a gente precisa vencer essa cultura do consumismo num país tão miserável, onde cada vez mais, né, a gente vê uma juventude se inspirando em quem? Quem são nossos líderes? Quem é que nos inspiram hoje nas redes sociais? Não precisa ir muito longe para a gente perceber, né?
Quais são os valores que inspiram esses jovens? Então, nada contra a tecnologia. Influencer, é assim que chama, Emanuel? Influencer. Esse negócio aí, né? Gente, é impressionante. Quem é que está inspirando este povo? O que é que mostra o que é que existe? Então, assim, que a gente possa refletir, porque através dessas reflexões e através dessa formação mais holística que a escola se propõe a fazer, não tem formação cidadã se não passar por isso, por essa criticidade, por essa reflexão, né? No mundo cada vez mais monossilábico, uma página já parece que agride. A gente precisa criar, sim, uma cultura de leitura. E eu acredito muito em projetos. Há uns 2 anos eu acompanho alguns projetos. Eu desenvolvi um de geração a geração, onde as pessoas da comunidade são, por exemplo, convidadas a contar a sua história de vida. As histórias de vida das pessoas, elas podem, sim, nesse encontro de gerações, significar muito. Eu vi muitos jovens assim parando para ouvir a história das pessoas comuns e que são extraordinárias. Eu acredito muito nesse caminho de troca, sabe? Gorete, obrigado pela sua fala final. Acho que inspira a gente, a juventude, todas as gerações, como você bem falou aqui, a buscar, né, por justiça em todos os campos da nossa vida. E foi muito bom ter esse bate-papo com você, esclarecedor, um bate-papo que nos ajuda a entender a história de Conselheiro da forma como ela deve ser contada. E fica aqui o nosso carinho e agradecimento por tudo que nos trouxe até aqui. Eu que agradeço, porque a gente que pesquisa, só tem sentido pesquisar se a gente puder partilhar esses saberes, a função social da pesquisa. Eu, quando sou convidada, eu penso logo nisso. Para que eu trabalhei? Eu trabalhei para socializar esses saberes e aprender junto. Então, a gente aprende muito também aqui. Tanta coisa aparece nessas conversas de ideias, né? De frutos que a gente precisa gerar. Então, muito obrigada, Emanuel. Muito bom lhe encontrar aqui nesse momento. E toda a equipe aqui que nos acompanha, né? Que está aqui trabalhando. Carlos, meu grande amigo, meu colega pesquisador, a gente tem aí uns projetos depois junto para conversar. E é isso, foi um prazer estar aqui, que a gente possa, quem está nos ouvindo aí, partilhar e também acolher essa luta como uma luta permanente, constante, para que a gente possa visitar esse passado, não simplesmente por curiosidade ou por puro saudosismo, mas para poder inspirar e construir um futuro melhor para todos e todas. Muito obrigado mais uma vez, Gorete. Obrigada, valeu. Obrigado, Carlos. Agradecer também os nossos parceiros que nos ajudam aqui, né, a fazer esse podcast. Marquinhos, foca ali do Marquinhos. Marquinhos, que aguenta aqui a gente falando. E ele é o Joaquim. Obrigadão, então é isso. Tá, gente? Valeu, gente. Por tudo que vocês proporcionam para esse podcast acontecer. E a você de casa, que também proporciona que a gente possa estar contigo, muito obrigado mais uma vez por mais uma edição do No Ar, o seu podcast. A gente está chegando ao final, prometendo voltar, se Deus quiser, na próxima edição. Tchauzinho!